E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver um exercício de álgebra linear envolvendo a ideia de como a gente constrói uma transformação linear se derem para a gente o núcleo e a imagem da transformação. Que é um exercício de um pouco engenharia reversa, que a gente está acostumado a, é dado uma transformação linear, a gente deduz quem é o núcleo e quem é a imagem. Existe mais de uma resposta possível para esse exercício. Eu vou apresentar uma delas e comentar como a gente poderia gerar outras. Então, se você tentou fazer e chegou num resultado um pouco diferente, foca no raciocínio de como construir isso, não tanto no resultado em si, porque existem transformações diferentes que têm o mesmo núcleo e a mesma imagem. Espero que vocês gostem do exercício de hoje. Bora lá, vamos começar? Então vamos começar o exercício de álgebra linear, começando pelo enunciado. Esse é um enunciado razoavelmente tranquilo. Determine uma transformação linear T, que vai de R4 para R4, tal que o núcleo de T seja gerado pelos vetores 0, 1, 0, 0 e menos 3, 0, 1, menos 2, e que a imagem seja gerada pelos vetores 1, 1, 2, 0 e menos 1, 1, 0, 2. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber de algumas coisas. Primeiro, definição de núcleo e imagem. Se você tem uma transformação linear que vai de um espaço U para o espaço V, o núcleo é o conjunto dos elementos do domínio, os elementos que estão em U, cuja transformação é zero. Seria o equivalente às raízes de uma função. E a imagem de T é a mesma definição de imagem de função. O elemento é a imagem da função se existir alguém que você calcula na função e o resultado é aquilo. Além disso, a gente tem que saber as propriedades de transformação linear. Se você tem uma transformação de U para V e tem dois vetores quaisquer, a transformada da soma é a soma das transformadas, e a transformada de qualquer constante vezes U é a constante vezes a transformada de U. Quer dizer que você pode jogar a constante para fora. Outra coisa, a gente precisa saber a dimensão de R4. Ela é 4, porque para escrever um vetor de 4 coordenadas, você precisa de 4 variáveis para poder representar todo ponto possível. A gente também tem que saber o seguinte teorema. Se U é o espaço vetorial de dimensão finita n, qualquer conjunto com n vetores linearmente independentes é uma base. No caso, se você tem um espaço de dimensão 4, 4 vetores independentes sempre geram uma base. A gente também precisa saber a seguinte proposição. O conjunto B1, B2, blá blá blá, Bn é linearmente independente, C e só C, qualquer combinação α1B1 mais α2B2 mais αnBn dá zero só se os alfas forem todos zeros. A gente também precisa de outra proposição. Se você tem uma base B formada por B1, B2, blá blá blá, Bn, qualquer elemento U do espaço sempre é gerado de modo único como uma combinação de α1B1 mais α2B2 mais blá blá blá, αnBn. Então, qualquer elemento do espaço é unicamente escrito como combinação dos elementos da base. E outra coisa, a gente precisa saber resolver um sistema. Tanto faz o método, você pode usar o método que quiser para resolver sistemas. Nesse vídeo eu vou usar a redução de ordem, que é o método de isolar uma variável e substituir outra equação até reduzir para que você tenha uma variável só. Vamos resolver o problema. A ideia para a gente montar uma transformação linear é determinar, a partir de uma base, um jeito de escrever a transformação como combinação dos elementos da base. Se você pegar qualquer vetor xyzw e escrever ele como sendo α1b1 mais α2b2 mais α3b3 mais α4b4, a transformação, usando as propriedades de jogar constante para fora e separar na soma, vai ser a mesma coisa que α1 vezes a transformada de b1 mais α2 transformada de b2 mais α3 transformada de b3 mais α4 transformada de b4. Então, escolhendo uma base e sabendo como é transformada na base, você consegue construir para qualquer xyzw genérico, que é o que o exercício pede. Então agora vamos escolher uma base de um jeito esperto. Eu vou tomar como dois primeiros elementos da base como sendo os dois vetores que o enunciado dá, 0, 1, 0, 0, menos 3, 0, 1, menos 2, como os vetores que estão no núcleo, que são os elementos cuja transformada vai dar 0. E aí a gente pode definir a transformada dos dois elementos que estão na base como sendo 0, 0, 0, 0. Os outros dois elementos para formar a base, eu vou pegar vetores que são simples. Eu vou pegar os vetores que estão na base canônica. 1, 0, 0, 0. E aqui, próximo para a escolha natural seria 0, 1, 0, 0. Mas como ele é o próprio vetor B1, que a gente já escolheu, eu vou pegar o próximo, 0, 0, 1, 0. Como são vetores fáceis de lidar, a gente pode usar eles. E para garantir que a gente tenha a imagem como aqueles outros dois vetores que foi dado no enunciado, a gente define
a transformada de B3 como sendo o primeiro elemento da imagem e a transformada de B4 como sendo o segundo elemento da imagem. Com isso, a gente tem a garantia de que esses vetores estão lá na imagem porque eles são transformados de alguém que está na base. Então eles são transformados de alguém do domínio. Para essa coisa fazer sentido, é importante que essa escolha de elementos forme de fato uma base. A gente tem certeza que são 4 elementos, e a dimensão de R4 é 4, então basta ver se ele é LI. Para ver se ele é linearmente independente, eu vou criar uma combinação α1B1, α2B2, α3B3, α4B4, e para ele ser LI, e portanto base, é obrigatório que todos os elementos sejam 0. E aí vamos desenvolver isso. Aqui eu montei a nossa expressão, e aí aqui a melhor coisa é considerar a coordenada. Na primeira coordenada a gente tem 0 α1, menos 3 α2, 1 α3, 0 α4. Para isso dá 0, menos 3 α2 mais α3 dá 0. Na segunda coordenada a gente tem α1, 0 α2, 0 α3, 0 α4, então α1 é 0. Na terceira coordenada, 0 α1, 1 α2, 0 α3, 1 α4, então α2 mais α4 dá 0. Finalmente, na última coordenada, 0 α1, menos 2 α2, 0 α3, 0 α4 dá 0, menos 2 α2 dá 0 ou 2 α2 dá 0, tanto faz o sinal aqui. Da segunda linha do sistema e da última linha do sistema, a gente conclui de cara que o α1 e o α2 dão zeros. Substituindo o α2 por 0, na primeira linha o α3 é 0 e na terceira linha o α4 é 0. Então, todos os coeficientes são 0. Isso prova que esse conjunto é linearmente independente. E como são 4 vetores no espaço de dimensão 4, isso é uma base. De acordo com aquela proposição que a gente viu lá na revisão, qualquer vetor genérico XYZW pode ser escrito como combinação desses elementos, então. Para descobrir isso, eu vou montar uma combinação, aquela mesma, α1 vezes o primeiro mais α2 vezes o segundo, igualar com o vetor genérico XYZW. Agora a gente descobre os alfas em função de XYZW. E aqui o sistema é basicamente o mesmo, com exceção de que agora, em vez de 0000, a gente tem XYZW. De cara a gente descobre que o α1 vale y, e dividindo aqui por menos 2, o α2 vale menos w sobre 2. Substituindo esse α2 tanto na primeira linha quanto na terceira, a gente tem essas expressões. 3w sobre 2 mais α3 dá x, menos w sobre 2 mais α4 vale z. E daqui a gente tira que α3 vale x menos 3w sobre 2 e α4 vale z mais w sobre 2. Isso quer dizer que qualquer vetor genérico XYZW ele é escrito como y vezes 0100 menos w sobre 2 vezes menos 3, 0, 1, menos 2 mais x menos 3w sobre 2 vezes 1000 mais z mais w sobre 2 vezes 0010. Com isso, a gente escreve a transformada de um vetor genérico. A transformada de XYZW vale a combinação das transformadas que a gente tinha na base. Nas duas primeiras, como eles estão no núcleo, o resultado da transformada é 0. A gente tem y vezes 0000 menos w sobre 2 vezes 0000. Os outros dois, para estarem na imagem, para a imagem ser aqueles dois vetores, eles vão valer, respectivamente, 1120 menos 1102. E aí, os dois que multiplicam por 0 não vão mudar nada. Seria fazer a distributiva de x menos 3w sobre 2 vezes 1 na primeira coordenada, vezes 1 na segunda, vezes 2 na terceira, vezes 0 na quarta. Mesmo esquema para o segundo vetor. E somando esses dois vetores, a gente tem isso aqui. Transformada vale, na primeira coordenada, x menos e menos 2w. Na segunda coordenada, x mais e menos w. Na terceira coordenada, 2x menos 3y. Na última coordenada, 2e mais w. A gente dá um destaque nisso, depois dá um destaque maior ainda, e fica feliz porque a gente acabou o exercício. A ideia tem sempre essa mesma receita. Vamos começar criando uma base, tomando primeiro os elementos da base como os elementos que estão no núcleo. Os outros a gente pode pegar da base canônica, de modo a fechar uma base, e definir a transformada deles como sendo os valores que estão na imagem. Feito isso, é só verificar que você realmente construiu uma base para garantir que a sua transformada existe e escrever os elementos como combinação da base. Aí a transformada do núcleo dá 0, a transformada da imagem que você queria. E você pode gerar respostas alternativas mudando quem são os elementos que você usa para complementar a base. Eu peguei o primeiro e o terceiro da base canônica, mas se eu tivesse pegado, por exemplo, o terceiro e o quarto, ou elementos que não estão na base canônica, a gente teria respostas diferentes, mas que ainda assim estariam corretas.
Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, algum pedido de tema para ver no futuro, proposta de questão, alguma matéria que vocês queiram ver, questão de prova passada que você queira resolva, deixem aí no comentário, ou se preferirem um contato direto, passando aqui, ó, meus contatos. E eu espero de verdade poder ver vocês no futuro falando de outro vídeo, com outro tema, com uma outra questão diferente dessa. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Vejo vocês no futuro.